A amizade e um amor fiel é remédio que dá vida. Não há medida para o seu valor. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Hoje as Escrituras reproduzem um sábio hino às boas relações. O esplêndido entrelaçamento do discurso do livro do Eclesiástico sobre a amizade e do Senhor Jesus sobre o casamento no Evangelho de hoje são um perfeito manual de amor, que nos lembra quando é necessário acolher a dimensão da afetividade tanto como um dom quanto como uma tarefa. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira notícia que vem perturbar uma certa maneira ingênua e difundida de conceber o amor surge com crescente clareza da reflexão do livro do Eclesiástico. O sábio ensina a gerir a necessidade de relações que habita profundamente o coração de cada um, com prudência. Se queres fazer um amigo, coloca ele à prova e não confies logo nele. Eclesiástico capítulo 6, versículo 7. As motivações, ao pensarmos bem, são bastante óbvias e a lista poderia até se estender além da fantasia do Eclesiástico. Há quem seja amigo quando lhe convém, mas não resiste no dia da tua desgraça. Também há amigo que se transforma em inimigo e revelará desavenças para a tua desonra. A perene validade dessas recomendações, elas nascem e encontram confirmações na experiência que cada um amadurece, aventurando-se na frágil e indispensável esfera dos afetos humanos. No entanto, por mais conhecido e razoável que seja, o princípio da gradualidade reluta em se encaixar, em se enraizar nos comportamentos com os quais gerimos nossos relacionamentos. Com excessiva facilidade nos lançamos nas relações com imaturidade impulsiva para depois provar toda a amargura da decepção quando somos forçados a reconhecer que, na verdade, não tínhamos encontrado nenhum tesouro, mas apenas a oportunidade de um comércio conveniente. Talvez nós poderíamos pensar que amigo verdadeiro é aquele que chega quando todo mundo já se foi. Quando tudo parece estar perdido, ele te levanta e ele pode caminhar contigo. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. A necessidade de testar a qualidade das relações amorosas é indiscutível quando há o desejo de bem-estar entre um homem e uma mulher. Ontem, como hoje, surge no coração de quem vive essa experiência a dúvida. Aquela dúvida se é realmente possível levá-la adiante até o fim, ou se em certo momento não seria mais lógico, no mínimo, lícito ao homem repudiar a própria esposa. O Senhor Jesus observa o problema de um ponto de vista privilegiado. Ele diz, desde o início da criação, e encontra o único sonho de Deus, e os dois serão uma só carne. O texto do Evangelho de São Marcos hoje apresenta um período de intensos ensinamentos de Jesus sobre o discipulado, as relações humanas e o reino de Deus. O episódio é provocado por uma pergunta capciosa dos fariseus sobre a licitude do divórcio, tentando colocá-lo em uma situação difícil. Jesus apela à lei de Moisés e explica a concessão devido à dureza do coração, e ele remete à criação, reafirmando a indissolubilidade do matrimônio e aprofundando o ensino em relação ao adultério. São Marcos utiliza o verbo grego epetrepsen, que pode ser traduzido por permitiu, indicando uma ação pontual e definitiva. Havia na época duas escolas rabínicas em conflito. A escola de Shammai, onde o divórcio era permitido apenas em casos graves, por exemplo, no adultério, e a escola de Hillel, no qual o divórcio era permitido por motivos triviais. Com apelo à criação, Jesus transcende a discussão legal
e retorna ao ideal do livro do Gênesis no capítulo 1, versículo 27 e no capítulo 2, versículo 24, usando a expressão: o que Deus uniu, não separe o homem, que enfatiza a soberania divina sobre o matrimônio. Se o amor necessita de prudência em seu momento inicial, depois não pode ser realizado de outra forma senão pela imprudência de uma total doação, de uma total entrega e de uma entrega irrevogável. E isso, mesmo que seja um sonho desafiador, não pode ser senão realmente o único sonho conforme ao nosso coração, mesmo quando ele está paralisado pela sua dureza. Que amor seria aquele que, após as devidas verificações, continua a ter e a exigir um preço? Em síntese, meus irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje dessa liturgia nos afirmam que as boas relações custam, elas custam muito. Como dizia Santa Teresa de Ávila, nós poderíamos pensar que aquilo que muito vale, muito custa. As leituras dessa liturgia nos afirmam que as boas relações costumam ter custos, exigem prudência, exigem loucura, gradualidade e definitividade. Escolher vivê-las, no entanto, não parece tão opcional, pois a amizade e um amor fiel é remédio que dá a vida. Não há medida para o seu valor. Por isso Jesus nos apresentou um ensinamento profundo sobre o matrimônio, ressaltando a indissolubilidade e a igualdade entre os cônjuges. Jesus reafirma o matrimônio como uma instituição divina inquebrantável, em contraste com a concessão mosaica. Jesus não apenas responde à questão legal dos fariseus, mas redefine o matrimônio como um sinal da graça e da fidelidade divina. O seu ensinamento supera a letra da lei e também destaca, de certo modo, a intenção original de Deus para as relações humanas, onde o compromisso do matrimônio reflete a radicalidade do seguimento de Cristo. Aquele seguimento que eu e você somos chamados, que as nossas famílias são chamadas e que exige fidelidade e entrega total. Não se esqueça, a amizade e um amor fiel é um remédio que dá vida. Não há medida para o seu valor. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Uma santa sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.